Eu tinha uns 18 anos de idade quando eu arrumei o meu primeiro emprego. Aí eu fiz uma amiga lá que ela é 2 anos mais velha do que eu. A gente começou a virar super amigas, super próximas. E também na minha casa era assim, era eu, a minha mãe e a minha irmã mais nova. Eu era a irmã mais velha. A minha irmã mais nova tinha 10 anos. A minha mãe, ela sempre foi mãe solo. Do meu pai, ela nunca conversou comigo sobre isso. Na verdade, ela sempre ficava nervosa quando eu tentava falar sobre isso. Já o irmão do pai da minha irmã, eles tinham tido um relacionamento, que eu acompanhei a relação, vi minha mãe grávida e tudo. Minha mãe e ele se separaram, mas ele é super presente na vida da minha irmã, sempre busca ela. E esse sempre foi um buraco que eu tinha no meu coração, né? Porque eu também queria muito que meu pai fosse presente na minha vida, mas a minha mãe, ela nunca sequer quis me mostrar foto do meu pai. Ela nunca quis falar sobre isso. Ela só falava que ele não tinha ido atrás de nós e que era isso que eu tinha que aceitar. Ok. Já a minha amiga, essa do trabalho, ela tinha uma vida um pouquinho mais turbulenta ali com a mãe dela. Elas brigavam muito, batiam muita boca. Até que teve um dia que elas brigaram feio e a mãe dela mandou ela embora de casa. Meio que falou pra ela caçar o rumo dela. Ela, revoltada com a vida, falou que ia mesmo, chegou lá no serviço, pediu conta, pegou o acerto dela, comprou uma passagem e decidiu mudar de estado. A gente morava no Paraná e ela foi para Santa Catarina, que é bem vizinho ali, bem perto, mas ela foi. Eu lembro que ela foi, tipo, muito corajosa dela ter ido, ela disse que ia arrumar um emprego lá, a gente continuou tendo super contato, falávamos por Instagram, falávamos por WhatsApp, e a gente ficou um ano conversando, sabe? Ela sempre me atualizava das coisas dela e da vida dela. Até que um dia ela virou pra mim e me chamou pra ir lá morar com ela. Só que eu falei, não, porque eu não tinha coragem de deixar minha mãe sozinha com a minha irmã, sabe? Então eu falei pra ela que não, morar eu não tinha coragem, mas ela me convenceu de eu ir passar uma temporada, umas férias lá e tal. E pensei, por que não? Eu nunca fui pra lá, e tava chegando Réveillon, ela morava lá. Achei bacana. Juntei o meu 13º, meu salário do final do ano, comprei a minha passagem, passei Natal com a minha família, óbvio, e fui passar Réveillon com ela. Quando eu cheguei lá na rodoviária, que eu vi a minha amiga, ela tava toda diferentona. Tipo, ela tava com a unha toda feita, cabelo perfeito, com o vestido toda linda. Nem parecia a menina que eu tinha, tipo, trabalhado comigo. E a gente se abraçou e conversamos. E eu sentia que ela queria me contar alguma coisa, mas ela não, sabe, não falou assim de primeiro. Eu falei, anda logo, me conta, o que que é? Eu quero saber de tudo da sua vida, como que você tá? Você tá linda, maravilhosa, cheirosa, poderosa. Me fala. A gente parou numa lanchonete ali próximo da rodoviária e ela começou a me falar. Ai, amiga, eu cheguei aqui, foi tudo muito difícil, meu dinheiro foi acabando, eu fui ficando desesperada. E eu lembro dessa fase, né? Ela falou, ai, eu arrumei um emprego de garçonete. Lembro também que ela arrumou um emprego de garçonete, eu lembro dela me contar isso. E aí ela me falou que ela trabalhando nesse emprego, uma mulher lá da lanchonete, que sempre frequentava a lanchonete, achou ela muito bonita e falou pra ela que tinha um serviço pra ela. Ela ficou meio assim, a mulher ligou pra ela passou o telefone e a mulher explicou pra ela, não, é o seguinte, eu tenho uma lista aqui de homens que às vezes querem sair pra jantar ou coisas do tipo, e se você for sair pra jantar é um valor, se você quiser passar a noite com eles é outro. Resumindo, era tipo garota de programa. Então, eu fiquei meio em choque assim, mas meio chateada com ela, porque ela não me contou, tipo, ela não confiou de me contar, mas tudo bem. Aí ela me disse que dentro desse emprego, da lanchonete, sempre ia também um cara lá, um cara bem mais velho e tudo, tipo um coroa mesmo. E aí nesse trabalho de garota ela acabou saindo com esse cara e ele andava com várias meninas, mas ele era bem feliz e ele era casado. E aí ela começou a sair com esse cara. E esse cara, parece que ele é tipo dono de vários frigoríficos espalhados pelo Brasil, sabe? De carne de boi mesmo, tem fazenda, tem gado, tem frigorífico. O cara tem muito dinheiro, mas ele é muito sozinho. E aí ela me explicou que ele também era casado, sabe? Aí foi assim, um choque de realidade, um monte de coisa na minha cabeça, né? Ele era casado também, e meio que por ela escutar muito ele, estar do lado dele, apoiar ele e tudo, ele meio que ficou encantado com ela e ofereceu pra ela para que ela saísse dessa vida de garota, mas que continuasse, tipo, ficando com ele, tipo, sendo amante dele. Ela ficou um pouco assim, mas ela perguntou como seria isso. Por ele ter muito dinheiro, ele tinha muitas casas. E aí ele deu para ela uma casa para ela morar, que era dele,
falou pra esposa dele que ela que era inquilina, e ele ficava indo lá, e saíam, se relacionavam. E eu falei, não, tudo bem, amiga. Era esse o segredo que você tinha pra me contar? Sim, que ela tava sendo amante de um cara muito rico que tava bancando ela. Eu falei, não, tudo bem, né? Tá show, né? Tá tocando a música, vamos dançar. Beleza, entramos no carro dela, um carro que ele deu pra ela também, chegamos na casa, não era uma mansão, mas que casa bonita, sabe? Casamos assim, completa. Não, ela tava no luxo, casa boa, carro bom, vivendo uma vida boa, só sendo amante, né? Mas ok. Depois ela falou assim pra mim que a gente ia conhecer esse cara, porque o amante dela tava indo lá pra gente sair, pra gente comer pizza. Eu falei, não, tudo bem, a gente se arrumou. Quando ele chegou, eu olhei pra ele assim, achei ele um coroa ajeitado, sabe? Tipo, gente boa demais, educado. Não, sério, um cara bonito que a gente às vezes pensa um velho da lancha, a gente pensa um cara feio, esquisitão. Ele não era, ele era um cara aparentemente assim, bacana. Até falei pra ela, cara, ele é um cara bacana, amiga. Tipo, ele tá com tudo, ele é um cara massa, ele não é um cara ruim. E aí ela contou, tipo, porque eu fui falar, fazer esposa dele, você não tem medo dela descobrir, desconfiar? E ela falou, eu tinha, só que ela já sabe, porque ela também se envolve com outros caras, tipo, parece que a relação deles é extremamente conturbada, mas por conta de dinheiro eles não se separam. Porque parece que os dois sairiam perdendo se eles se separassem, então, tanto ele tem as amantes dele, tanto ela tem as amantes dela. Sabe? Cada um meio que vive essa realidade. Falei, então é menos mal, né? Pelo menos e tal. Beleza e tudo. Bom, foi o que ela disse. Mas aí, passou os dias, que eu tava lá na casa dela e tudo. Chegou o dia da virada. Ia passar eu e ela, tipo, se divertindo na praia, porque ele ia passar lá com a esposa dele. Só que aí, era mais ou menos umas 7 horas da noite, ele liga, falando que ela ia passar Réveillon com a família dela e que ele não ia passar Réveillon com a família dela pra poder ir lá passar Réveillon com a gente. Falei, não, então tá ótimo, né? Então beleza. Aí ele chegou lá pra gente poder passar Réveillon todo mundo juntos. E foi quando a minha mãe, ela me ligou de chamada de vídeo. Na verdade, eu que liguei pra ela de chamada de vídeo. E a gente começou a conversar, comecei a contar pra ela, porque querendo ou não, era a primeira vez que eu tava viajando e tal. E aí a minha amiga veio e falou assim, ai, deixa eu dar um oi pra tia. E tipo, pegou meu telefone e começou a conversar com a minha mãe. Ai, tá tudo bem, eu tô cuidando dela aqui, tá tudo ótimo, como é que você tá aí e tal. Vem cá, e chamou o amante dela, no caso, pra ir lá cumprimentar minha mãe no telefone. E aí, na hora que eles se cumprimentaram, assim, que ele pegou o telefone, que eles se viram, nasceu um silêncio. Tanto a minha mãe, tanto ele. Os dois se olharam, assim, e, tipo, ficaram calados. Ele fez uma cara meio assim, né? Minha mãe não entendeu e, puf, minha amiga ainda falou assim, ué, eu tô ficando com ciúmes, viu? Porque eles ficaram calados, se olhando assim no telefone. Minha mãe pegou e desligou o telefone. Ficou, tipo, meio que um climão, assim, tipo... O que aconteceu aqui? Entendeu? E aí, beleza. Mas passou um minutinho, minha mãe me ligou. E aí ela me ligou normal. E começou a perguntar onde que eu tava, com quem que eu tava, que lugar era aquele, quem eram essas pessoas, por que que eu tava ali, tipo, onde que eu tinha conhecido esse cara. Tipo, ela começou a fazer um monte de pergunta aleatória. Um monte de pergunta aleatória. E eu falei, gente, não, ele é o namorado da minha amiga, a gente tá aqui na casa deles e tal e tal. E minha mãe, ah, tá, entendi, beleza. Ah, então tá bom, então, divirta-se, aproveita. E tipo, sei, foi muito estranho isso, foi muito estranho. Passamos o Réveillon no outro dia, porque ele também ficou fazendo perguntas. Tipo, ela é sua mãe? E onde que vocês moram? De onde vocês são? Tipo, ele começou a fazer um monte de pergunta também. Foi muito esquisito. No outro dia, quando passou o Réveillon que a gente foi almoçar, ele virou pra mim e falou assim, sabe por que eu fiz um monte de pergunta? Eu falei, não sei, eu gostaria de saber, porque tá muito estranho. Ele falou, eu conheci sua mãe, a gente estudou na escola juntos. Eu falei, sério? Sim, ela morava aqui. E, tipo, minha mãe nunca me contou que tinha morado em Santa Catarina. Ela mentiu pra mim a vida inteira. Ela nunca me falou que tinha sido criada lá, que ela estudava lá, que ela... Sabe? E eu fiquei encucada com essa história. E ele falou, não, E aí ele falou isso bem por cima, assim, que tinham estudado juntos, passado uma fase juntos, e que ele sabia que era minha mãe e que tinha conhecido ela muito bem. Só que eu acho que por respeito também à minha amiga ali, aquele momento, a gente não aprofundou muito o assunto, sabe? Ficou aquela coisa, ah, tá, entendi. Tá bom. E aí ele, tipo, foi super legal comigo, super carinhoso, me tratando super bem, tipo, beleza. Dia 6 de janeiro, resumindo, fui embora. Cheguei lá encucada, querendo conversar com a minha mãe. Eu falei, eu não vou falar com ela por WhatsApp, eu quero que ela olhe na minha cara e converse comigo. E comecei a falar com ela, mãe, por que a senhora ficou no telefone daquele jeito? E ela começou a desviar, e eu comecei a insistir, E eu comecei a ser dura, tipo, bater o pé, fala comigo. Ele me falou que vocês estudaram juntos, ele me falou que você morava em Santa Catarina, por que você tá morando comigo? E ela foi falou, ele é seu pai.
Aí eu falei, o quê? Ele é seu pai. Ele é o rapaz que eu me relacionei quando eu morava em Santa Catarina. Mas a gente era muito jovem, a gente era época de escola, parece que os pais dele e ele queriam forçar minha mãe a casar, minha mãe não gostava dele. Então minha mãe não queria casar e meio que estava sendo obrigada. E aí ela não queria ser forçada a isso, porque na época, né, eles tinham esses negócios. Então ela ficou muito revoltada, ela pegou e fugiu. Ela fugiu dele e fugiu pro Paraná. E foi ter a vida dela lá. Tinha parente dela lá que recebeu ela, que ela conseguiu tocar a vida dela normal, entendeu? Ela conseguiu viver normal. E sim, ele ligou pra ela, eles conversaram, ela contou, ele já suspeitava que a filha era dele, né? Mas que ele também nunca teve, assim, nunca foi atrás dela, nunca quis saber dela, mas ele fala, tipo, tá, mas na época não existia nem telefone, eu ia saber que ela ia pra onde, ia atrás dela como, né? Ela fugiu, ela foi embora. Então, assim, ele realmente não foi atrás de mim, não foi atrás da minha mãe, mas minha mãe também fugiu dele, sabe? E era um episódio da minha história que eu não sabia que ela existia. Mas aí ali eu já, né, bati meu pé. Depois, com muita insistência, muita dificuldade, a minha amiga e eu conseguimos fazer com que os dois conversassem. E aí ele ligou pra minha mãe meio que não queria. E aí, tipo, ela confirmou que realmente era, mas que agora eu já era grande, que não precisava dele se preocupar com nada. Ele disse que não era assim, que ele queria pegar um carro, pegar o carro. E aí foi ele e a minha amiga, saíram lá de Santa Catarina, vieram até Paraná pra conversar com a gente, conversar com a minha mãe. Foi assim muito duro pra ela, foi muito difícil pra ela, porque na cabeça dela sempre houve uma rejeição também, uma situação mal resolvida, né? Ele, querendo ou não, nunca tinha dado nada pra gente, a gente passou por um monte de situação e agora ele volta pra ser presente na minha vida. Tipo, ela não queria isso, mas ele super quis, ele quis confirmar. E aí fez o exame de DNA, confirmou que ele era meu pai mesmo. E eu sei que parece loucura a história, mas não é. Acaba que a esposa dele ficou sabendo de toda a situação. Eu acho que eles já arrumaram pretexto, aconteceu alguma coisa lá, eles acabaram se separando. E durante todo esse processo, era um processo assim, muito distante, de não muita proximidade. A única coisa que eu sei é que essa minha amiga, ela entrou em depressão profunda lá em Santa Catarina, ela passou por uma turbulência muito grande. E um dia a gente recebeu a notícia de que ela tinha se suicidado. Ela simplesmente se suicidou. Meu pai ficou muito abalado com toda essa situação, mas ele fala que ele tentou dar o possível para ela ter uma vida boa. Eu não sei o motivo, a gente nunca vai saber o motivo do porquê um amigo se suicida. Foi muito, muito chocante, foi muito difícil para mim, mas eu vou ter uma eterna gratidão por essa minha amiga, porque de certa forma, uma missão foi cumprida, né? Ela conseguiu me reconectar com meu pai. Nunca vou ter uma amiga que consiga fazer tamanha proeza como ela. Não julgo ela pelas escolhas dela também. Ela fez o que ela achava que era melhor para ela. Não tô aqui para julgar nem para criticar, tô aqui para contar a minha história. E hoje o meu pai, ele vive uma vida tranquila. Eu sei que ele vive sozinho e vive solteiro lá no estado dele. Eu ainda moro com a minha mãe. E atualmente o meu pai, ele tenta cumprir algumas coisas que ele não fez. Então ele paga minha faculdade, se eu pedir qualquer coisa ele tenta comprar, ele tenta me dar, né? Ele sempre disse que se fosse por ele, ele teria, sim, cumprido o papel dele, mas a minha mãe não quis, mas ele também não quer culpar minha mãe por isso. Mas enfim, a minha mãe fica um pouco receosa ainda, ela ainda fica com o coração meio ardido e doendo por conta dessa relação minha com meu pai. Mas a gente, por não ter construído aquele laço de família, a gente não tem aquele amor e carinho. Mas pelo menos eu sei quem é meu pai, ele cumpre o papel dele de pai. E eu sempre digo que Deus ouviu minhas orações, porque eu sempre quis ter o meu pai presente na minha vida. E por mais que eu não cresci com ele, pelo menos hoje eu sei quem ele é e ele faz o mínimo que deve ser feito. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Que história diferente, né? Que história louca. A gente nunca vai imaginar que o universo conspiraria e daria essa reviravolta. Mas eu também não duvido que isso tenha acontecido, porque às vezes as coisas, o mundo é tão pequeno, né? Às vezes a gente vê histórias que ela dá tanta volta pra ir pro mesmo lugar, mas é enredo de filme, né? Uma história dessa. Mas achei bacana ela ter vindo compartilhar. Que bom que deu tudo certo, que bom que você encontrou seu pai, que bom que hoje ele é presente na sua vida e faz o mínimo por você. E que bom que você continua do lado da sua mãe, que você não ficou com raiva dela, magoada, né? A gente tem que continuar entendendo que ela deu o melhor dela no tempo dela, com a cabeça que ela tinha, com a maturidade que ela tinha, com o entendimento que ela tinha. E eu fico muito feliz que a história teve um final feliz, tirando a parte óbvia do suicídio da sua amiga. Realmente, né, a gente nunca sabe, a menina contando aí, parece que estava super bem de vida, estava super tranquila. Talvez seria o momento ideal dela ter esse homem aí
mais ainda para ela e infelizmente ela tirou a vida dela, a gente nunca sabe por quê. Por isso que é tão importante a gente estar sempre abraçando e amando as pessoas na nossa volta. E se você estiver precisando de ajuda, procure ajuda. Se você estiver sentindo pensamentos suicidas, depressivos, né? Converse com alguém, peça ajuda, porque às vezes a gente se isola e a gente acaba sentindo que a gente não tem nada e não tem ninguém, e a gente tem sim. Só basta a gente expressar isso pra fora, tá bom? Me manda sua história, se você também já passou por alguma história assim, de paternidade, de DNA, que deu certo, que deu errado, pra eu contar aqui no meu canal. Manda sua história no historiascanal.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.